Como investir nos seus 20, 30, 40 anos? O guia definitivo que eu gostaria de ter acessado aos meus 20 anos de idade para começar com o pé direito. Se eu pudesse voltar no tempo e falar uma única coisa pro meu eu mais novo, não seria compre Bitcoin em 2010, seria para de achar que investir é coisa de rico e começa agora com o que você tem disponível. Porque a verdade que ninguém te conta é que o momento da sua vida muda completamente a forma como você deveria investir. O cara de 22 anos não pode investir igual o cara de 42 e o cara de 35 pode não investir da mesma maneira de um cara de 25 anos, novinho, começando a vida. Cada fase tem uma lógica, cada idade tem uma estratégia e errar nisso pode custar muito caro. Segundo o Datafolha, 67% dos brasileiros não tem nenhuma reserva financeira. Apenas 6% conseguem manter o mesmo padrão de vida por mais de um ano sem trabalhar. E sabe o que é pior? Não é que essas pessoas não ganhem dinheiro. Muitas ganham sim. O problema é que ninguém ensinou pra elas o que fazer com esse dinheiro em cada fase da vida. E hoje eu vou corrigir isso. Eu vou te mostrar exatamente como investir aos seus 20, 30, 40 anos de idade, com uma estratégia real, com números reais, sem aquele papo motivacional vazio de só começa, sem te dizer o que fazer. Antes de entrar em cada faixa etária, tem um princípio que vale pra todo mundo. Nunca gaste tudo que você ganha. Parece meio óbvio, né? Mas a verdade é que 90% das pessoas tropeçam nessa simples missão. Se você ganha 3 mil reais e gasta 3 mil reais, qualquer imprevisto te joga lá no cartão de crédito ou nas dívidas. O chuveiro queima, o carro dá problema, o cachorro fica doente, aí começa aquela bola de neve. Parcela a fatura, paga juros sobre juros. Em 6 meses você deve mais do que ganha em 3. Se pague primeiro. Não espere sobrar dinheiro no fim do mês. Separe pelo menos 10% do que você ganha assim que o salário cair na conta. Se hoje está muito apertado, começa com o que der. O valor no começo importa menos do que essa construção de um hábito novo, porque quando esse hábito vira rotina, o valor cresce naturalmente. Você começa a prestar atenção nos gastos, começa a procurar formas de ganhar mais e de repente aqueles 10% que você estava guardando vira 20%, vira 30%. Dito isso, vamos pro que interessa. Se você tem entre 20 e 29 anos, eu preciso que você entenda uma coisa. O seu maior ativo agora não é o dinheiro, é o tempo. E o tempo no mundo dos investimentos vale mais do que qualquer aporte gordo que você tenha disponível. Se você começa a investir 300 reais por mês aos 20 anos de idade, com uma rentabilidade média de 12% ao ano, que é totalmente possível com uma carteira diversificada, bem montada, como a carteira que nós temos aqui na Finclass, quando você chegar aos 50, vai ter acumulado mais de 1 milhão de reais. Claro, aqui eu não estou levando em conta a inflação, mas para vocês entenderem o potencial da acumulação de longo prazo. Desse 1 milhão, sabe quanto realmente saiu do seu bolso por meio dos aportes? Uns 108 mil reais. Mais de 900 mil foi juros sobre juros trabalhando por você. Agora, se você achava, 300 reais é muito pouco para ir guardando, eu vou esperar ter mais dinheiro para começar. E aí você espera até os 30 anos para começar ali e de repente tem os mesmos 300 reais disponíveis. Aí você perdeu tempo. Você vai chegar nos 50 anos com uns 300 mil reais. A diferença entre começar 10 anos antes é literalmente 700 mil reais aqui no exemplo que a gente está usando. É a matemática, é o juro composto que pode agir contra ou a favor de você. O que a gente pode fazer de verdade nessa fase? Primeiro, muito importante, a gente negligencia muito isso, montar a tua reserva de emergência de 3 a 6 meses dos seus gastos mensais. Em algum lugar que você consiga resgatar rápido. O Tesouro Selic, por exemplo, é perfeito para isso, porque ele é mais seguro que a poupança e rende mais. Segundo ponto, depois que a reserva estiver montada, você pode começar a diversificar. Daí é a separação do dinheiro que você guarda para emergências para o dinheiro que de verdade vai ser investido de maneira diversificada para ganhar grana mesmo ao longo do tempo. E nessa idade, justamente por ter muito tempo à frente, você pode e até deve tomar um pouco mais de risco. Isso não significa sair que nem louco comprando cripto aleatória. Isso significa que você pode ter uma parcela maior em renda variável, em juro longo, em ativos mais de risco, porque você tem 30, 40 anos pela frente para dar tempo para o mercado percorrer os seus ciclos ou até mesmo para recuperar uma queda eventual do mercado que aconteça daqui até lá. E qual que é a sua filosofia da carteira aos seus 20 anos? Uma agressividade inteligente. Você tem tempo de sobra, então a sua carteira pode ter mais peso em ativos de crescimento. Ações, exposição internacional via ETFs americanos que te conectam às maiores empresas do mundo e ainda protegem do risco cambial da moeda
brasileira fraca, fundos imobiliários para já ir criando o hábito de receber renda passiva. Vamos lembrar que fundo imobiliário também é renda variável, embora chacoalhe menos que a bolsa, que as ações. E é uma base de renda fixa atrelada à inflação para dar uma estrutura e não deixar tudo na mão do mercado. O erro clássico aos 20 anos é achar que investir é coisa para depois. Ah, quando eu ganhar mais eu começo. Você começa agora, porque os juros compostos precisam de tempo para fazer mágica. Investir R$200 por mês aos 22 anos vale mais do que investir R$2.000 por mês começando aos 40. Outro erro, ficar pulando de investimento em investimento atrás da melhor rentabilidade. Aos seus 20 anos, o mais importante não é encontrar um investimento perfeito, é criar o hábito de investir todo mês, sem falta, com consistência, porque a consistência bate performance toda vez em prazos longos. Fase 2. Se você tem entre 30 e 39 anos, parabéns, você provavelmente já tem mais experiência profissional na tua área, já ganha mais dinheiro do que ganhava aos seus 20 anos e talvez até tenha mais de uma fonte de renda. Mas aqui começa um paradoxo perigoso. Nos seus 30, a sua renda cresce, mas seus gastos também tendem a explodir. Casa, carro, é hora de pensar em filhos, plano de saúde, escola, viagem. E se você não tiver cuidado, aquela diferença entre o que você ganha e o que você gasta começa a diminuir ao invés de aumentar. Então a regra número 1 dos 30 anos: proteja a diferença entre o que você recebe e o que você gasta como se fosse algo sagrado. Nessa fase, o ideal é que você tenha algo entre 4 a 7 anos dos seus gastos mensais investidos. Te coloca numa posição sólida. Parece muito? Pode até ser, mas se você começou lá nos 20 anos e manteve essa disciplina de aportes, os juros compostos já estão trabalhando pesado por você. Se você não começou aos seus 20, fica calmo. O pior que você pode fazer agora é tentar compensar o tempo perdido tomando riscos absurdos. Nada de colocar tudo em cripto, porque você precisa correr atrás do tempo. Nada de cair em promessa de rentabilidade de 5% ao mês, porque isso aí é a receita para o desastre. Pessoal, uma boa carteira pode até entregar uma rentabilidade de 5% em um determinado mês, mas garantir isso de forma estável não existe sem um risco extraordinário. Uma boa régua para a gente ter uma noção é pensar quanto que o Tesouro Selic, que é o investimento mais seguro, está pagando para a gente por mês, perto de 1% nessa atual taxa de juros. Então, se algo oferece 5 vezes o que oferece a Selic no mês, claramente é algo muito arriscado. Aos 30, a filosofia da carteira pode mudar, pode ser adaptada. Você ainda pode tomar um pouco de risco, né? Porque você ainda é jovem de certa forma, mas você começa a equilibrar mais. A ideia é manter uma boa exposição a ativos de crescimento, como as ações, tanto ações brasileiras como ações internacionais que você compra ali via ETFs, mas ao mesmo tempo ir aumentando o peso em geração de renda. Fundos imobiliários passam a ter uma importância maior, porque aquele dinheiro pingando todo mês te dá uma certa estabilidade, até mesmo psicológica, que faz a diferença quando a vida tá mais cara. Você quer ter uma previsibilidade que vai pingar um certo número de dividendo ali, eventualmente, que te ajude a pagar a escola de um filho, por exemplo. E uma renda fixa atrelada à inflação precisa ser uma parte fundamental, porque aos 30 você está construindo patrimônio de verdade e não pode deixar a inflação comer aquilo que você já juntou. E uma coisa que muita gente aos 30 não faz, mas deveria: se você faz declaração completa de imposto de renda, um PGBL, uma previdência privada, pode economizar uma grana absurda em imposto todo ano. Tem gente que economiza 5, 8, 10 mil reais por ano só por ter uma previdência do tipo PGBL. Então todo ano eu pago menos imposto ou restituo mais imposto, com o benefício de que dentro de uma previdência o imposto cai bastante em prazos longos. Então eu tô com um mix de um ganha-ganha. Eu tô pagando menos imposto no presente, porque eu vou restituindo ou pagando menos, ao mesmo tempo encomendo um imposto menor lá no futuro, porque a alíquota de previdência privada é uma das menores do mercado em prazos longos, pode chegar até 10% de imposto. E aqui vai um ponto que eu vejo muita gente errando aos 30: patrimônio desordenado. O cara tem um terreno que o tio indicou há 15 anos e nunca se valorizou, ele tem uma casinha ali que ele comprou querendo fazer renda de aluguel, mas tá tirando ali 0,3% ao mês. Esse tipo de investimento é uma ilusão. Se você somasse tudo isso e vendesse, colocando esse valor numa carteira bem montada, diversificada, apropriada a seus objetivos, provavelmente teria o dobro de rendimento, com metade da dor de cabeça de ficar lidando ali com um inquilino chato, com a vacância de um imóvel, um terreno que está sendo invadido, que está tendo problema, que tem que cair um muro, sei lá qual é o problema que pode dar com esses bens imobilizados, o carro que quebra, etc.
etc. O Tesouro Direto rende mais que o aluguel da maioria dos imóveis residenciais. Isso sem falar de uma carteira bem montada de FIIs, que dá um couro ali numa renda que você ganha através de imóveis residenciais. Tá bom, mas como que eu monto essa carteira na prática? Eu tô entendendo os conceitos, mas como que eu analiso um fundo imobiliário? Como que eu sei se uma ação é boa ou não? Saber que precisa investir é uma coisa. Saber como fazer isso com segurança é outra coisa completamente diferente. E é exatamente para isso que existe a Finclass. Aqui dentro da nossa plataforma você aprende com os maiores nomes do mercado financeiro brasileiro, mundial. Não é cursinho genérico, são aulas com gestores que administram bilhões de reais, economistas que vivem o mercado, que foram importantes para a história do desenvolvimento econômico do Brasil, analistas que realmente entendem o que estão fazendo e falando, tudo no seu ritmo, agora com um baita desconto. Então, se você quer parar de improvisar com o seu dinheiro e começar a investir de verdade com método, clica no link aqui embaixo na descrição. O seu eu do futuro vai te agradecer por essa decisão. Vamos falar da fase 3, que é você chegando aos 40 anos de idade. Então, se você tem mais de 40 anos e está assistindo esse vídeo, eu preciso ser honesto com você. O seu dinheiro precisa trabalhar diferente agora, porque aos 20 o tempo era seu aliado, aos 30 era uma construção que já se inicia ali, só que nos 40 é estratégia, porque o seu tempo de exposição ao risco diminuiu e o seu tempo de precisar usar esse dinheiro aumentou. Você não pode cometer os mesmos erros que um cara de 22 anos comete, porque ele tem 30, 40 anos ainda pela frente para recuperar e você aos 40 já não tem mais. Vou te dar um número que assusta muita gente, mas é uma pura matemática. Se uma ação cai 50%, ela precisa subir 100% para voltar a estaca zero, né? Ela precisa dobrar para voltar ao patamar anterior. Você investe 10 mil, a ação cai 50%, agora você tem 5 mil reais. Para voltar a ter 10 mil, esses 5 mil precisam dobrar. E é por isso que depois do 40, você evita setores de alto risco. Construção civil, talvez, varejo, companhias aéreas, turismo. São setores que podem cair forte, ter um beta mais elevado em relação ao mercado, tem maior endividamento, então ficam mais sensíveis ao movimento das taxas de juros. Quando caem, às vezes demoram anos para recuperar. A gente viu isso com algumas empresas, Casas Bahia, Azul, MRV, empresas que despencaram em momentos difíceis aqui da nossa economia, até hoje não recuperaram esse valor. Em contraste, empresas sólidas como o Banco do Brasil também caem numa crise, mas tendem a cair menos e justamente por cair menos podem se recuperar mais rápido. E nesse tipo de empresa você pode começar a focar depois dos 40 anos. A filosofia da carteira dos 40 gira em torno de 3 pilares principais: proteção contra o risco Brasil, proteção contra a inflação e geração de renda mensal previsível. Esse é o tripé que sustenta tudo. Na prática, isso significa que tem fundos imobiliários que passam a ser ali protagonistas da sua carteira, deles que vai sair aquele pinga-pinga com mais estabilidade todo mês ali na sua conta. Depois dos 40, a previsibilidade é ouro, né? Você não quer depender de uma ação se vai subir muito ou pouco ali em 10 anos. Você quer saber que no dia 15 de cada mês vai ter aquele boleto para pagar, então você quer ter um rendimento ali te esperando. Renda fixa atrelada ao IPCA também ganha um peso. O Brasil é um país que historicamente convive com uma inflação elevada. E se seu patrimônio não está protegido contra isso, você está ficando mais pobre mesmo que você não perceba. Um detalhe importante, nessa fase de construção é preferível títulos sem juros semestrais, porque toda vez que o título paga juros semestrais, você paga um imposto antecipado. Então você tem uma certa ineficiência. Esse imposto é menos dinheiro rendendo para você. Os títulos com juros semestrais fazem mais sentido quando você já estiver na fase de usar o rendimento mesmo, né? De você tá na fase de usufruto. A gente vai falar mais sobre isso logo logo. E outra coisa importante é ter uma parcela do patrimônio em dólar. Isso não é luxo, é necessidade. O real é uma moeda frágil. Se desvaloriza frente ao dólar quase sempre, né? Tem alguns anos, obviamente, que se inverte. 2026 e 2025 foram exceções a isso, mas se em 1994, com R$1 você comprava $1, hoje você precisa de mais de R$5 para comprar esse mesmo dólar. Se você não tem nenhuma exposição a ativos dolarizados, você está ficando mais pobre frente ao mundo cada ano que passa. ETFs internacionais resolvem isso e ainda te expõem à valorização das maiores empresas do planeta. Ações brasileiras ainda entram, mas com outro perfil. Nada de apostar em small caps, aquelas empresas fora do radar, uma empresa que promete multiplicar muitas vezes. O foco aqui é empresas mais consolidadas, muitas vezes que pagam bons dividendos, tem um histórico de resiliência, qualidade acima de promessa. E aqui uma lição importante para quem tem mais de 40. O aporte importa mais que a rentabilidade. Vou te provar. Simulação com horizonte de 20 anos. Quem investe R$200 por mês buscando 18% ao ano, que é uma taxa de
rentabilidade já muito elevada e muito arriscada, né, consequentemente, chega a acumular ali 280 mil reais. E quem investisse ali 500 reais por mês com uma rentabilidade de 15, um pouco mais modesta que os 18%, acumula mais dinheiro, 370 mil. Agora, uma pessoa que investe 1.000 por mês, um aporte um pouco maior, uma rentabilidade um pouco mais modesta de 12% ao ano. Essa pessoa já acumula 911 mil lá na frente. Eu invisto 2.000 reais por mês e minha taxa de retorno é 10% ao ano. A taxa mais conservadora desses exemplos que a gente está testando aqui. Chega a acumular 1,3 milhão. Percebe? Quem investiu mais por mês, com menos risco, né, porque buscou rentabilidades mais modestas, terminou com mais dinheiro do que quem se arriscou mais, loucamente, buscando uma rentabilidade mais alta. Vale dizer que nessa simulação a rentabilidade é garantida. Quem busca rentabilidade de 18, 20% ao ano, está fadado a lidar com anos que a rentabilidade é negativa. Então a gente tem que lembrar disso. Depois dos 40, aumentar o aporte pode ser mais inteligente e mais seguro do que buscar uma performance mais agressiva. Poxa, investir 2.000 por mês é fora da minha realidade. Eu sei que é fora da realidade para muita gente, ainda mais num país desigual como o Brasil. Mas também é fora da realidade eu te dizer que começando com 100 reais por mês, você vai se aposentar rico em 5 anos. Esses números são ali para você entender a lógica, não para te deprimir e deixar chateado. Começa com o que você tem disponível. Se for 200 reais, comece com 200. Mas faz algo aumentar esse valor. Se você tem 2 carros e usa só um, será que não vale a pena vender um deles e investir esse dinheiro? Se você tem um terreno parado que nunca se valorizou, será que não vale a pena vender e colocar esse dinheiro para trabalhar em fundos imobiliários, que também é uma exposição a imóveis de uma maneira mais eficiente e rentável? Você tem uma casa grande demais, será que faz sentido? Eu não posso ir para um bairro ali também igualmente bom, mas ter um aluguel um pouquinho mais barato? E aí pegar essa diferença de sobra e investir mais? Isso pode fazer a diferença para você. Centraliza os esforços. E eu vou falar aqui rapidamente de 3 erros que eu vejo destruindo o patrimônio independentemente da idade. Primeiro, deixar dinheiro na poupança por medo. Se você tem 50 mil reais na poupança, está recebendo uns 330 reais por mês de rendimento. Esses mesmos 50 mil no Tesouro Selic te dariam uns 500 reais já descontado o imposto. Em 100 mil, a diferença é de mais de 300 reais por mês. Em 500 mil, ela chega a 2.000 reais por mês que você está deixando na mesa, simplesmente por deixar de investir ali no Tesouro Selic, que é, inclusive, mais seguro que a poupança, ao contrário do que muita gente pensa. É garantido pelo governo federal. E a poupança, você está correndo o risco de uma instituição particular, que é o risco do banco, e o risco do Brasil é menor do que o risco do banco. Ah, e o imposto? É automático. Quando você resgata ali do Tesouro Selic, o imposto já é descontado na fonte, você não precisa nem se preocupar em emitir nada, em recolher o imposto, tá? É como o imposto ali do arroz no supermercado. Você compra, já tá pago o imposto, você não precisa fazer 2 pagamentos separados, tá? Segundo ponto importante, confiar cegamente no gerente do banco, no assessor ali da corretora. Olha, eu não tenho nada contra esses profissionais, o trabalho deles é importante também, cada um no seu quadrado, cada profissional tem a sua importância. É importante que você entenda que tanto o gerente quanto o assessor são funcionários de uma única instituição e, portanto, existe um potencial conflito de interesse que é ali a inclinação a vender o produto que está disponível para ele vender. Mas o meu dever aqui, como um analista independente da Finclass, que é uma casa de análise independente, a nossa função aqui é te avisar que aquele fundo de investimento que alguém te indicou, provavelmente uma taxa de administração muito alta, ou eventualmente ele não rende o que poderia, ou simplesmente ele não é a melhor opção de fundo que está disponível ali para você investir. Às vezes naquela mesma corretora tem uma opção melhor, né? Ou às vezes para te avisar que aquela previdência privada do bancão tá com uma taxa de carregamento ou tá sendo ineficiente, pouco rentável, sem falar naquele COI que muitas vezes te empurram. É o único investimento onde você assume todo o risco, mas o banco fica com a melhor parte do retorno, então não é bom para você. Então o terceiro ponto, achar que a educação financeira é um gasto, e não é, pessoal, é um investimento com o maior retorno que existe, porque cada real que você deixa de perder por ignorância é R$1 a mais rendendo na tua carteira pelo resto da tua vida. E olha, não importa se você tem 20, 30 ou 40 anos ou mais, a gente pode fazer o melhor possível a partir de agora que a gente tem o conhecimento. A educação financeira é uma maratona, não é uma corrida de 100 metros. No meio do caminho a perna vai cansar, vai cair suor no olho, dá vontade de parar, mas quem segue na disciplina chega num lugar onde a maioria das pessoas nunca vai chegar: a liberdade de escolher como viver. A gente se vê no próximo vídeo, pessoal. Um grande abraço e até mais.